Olá, trabalhadoras e trabalhadoras do comércio da Baixada Santista, mais um podcast dos comerciários. Hoje estamos aqui com duas celebridades do direito, Dr. Gustavo Vale e Dr. Lucas Lopes. Hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns direitos na questão de assédio no ambiente de trabalho e também vamos falar de cursos de qualificação que o Dr. Lucas nos traz hoje para você, comerciário, principalmente o comerciário do shopping, que precisa de uma qualificação profissional, uma vez que estamos aí próximo da chegada dos navios, né? Então vem turista estrangeiro, e é sempre bom o comerciário estar atento, qualificado para poder dar um bom atendimento. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia, Washington. Bom dia a todos os trabalhadores, trabalhadoras. É um prazer poder participar do podcast. Eu acompanho o trabalho do sindicato há mais de uma década. E queria parabenizar o presidente Washington, inclusive, pela escolha do tema, o assédio moral para quem estuda direito do trabalho, trabalha na Justiça do Trabalho, tem sido um tema que, infelizmente, está crescendo cada vez mais, está mostrando que as pessoas e as empresas não só não se respeitam, como o conflito, a consideração faz parte do dia a dia. Então, acho que isso é um tema que faz sentido você abordar e trazer para o trabalhador o que ele precisa saber e como ele pode se defender com relação a isso. Boa tarde, doutor Lucas. O que o senhor traz aí de bom aí para os comerciários da nossa base territorial? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, doutor Gustavo. Primeiro que é um prazer, né, estar aqui, primeira vez, e principalmente aí que, né, aprender um pouquinho mais aí, que na minha área, né, o direito, vou aprender bastante. E para os comerciários, né, foi o que você falou, focando principalmente para aquele pessoal do shopping, tá? Nós estamos providenciando, né, depois de muita vontade que a gente tinha mesmo, está saindo do papel, finalmente, e a gente vai proporcionar aí uma qualificação visando exatamente isso, né? Nossa cidade, nossa região é totalmente turística e a gente, infelizmente, vê que não tem um respaldo assim, principalmente com o pessoal comerciário, que é o primeiro, que é a fachada, né? Quem atende, né, os turistas. Então, a gente vai trazer novidades aí que eu acho que vão ser bem interessantes e quem quiser, né, se qualificar vai ter uma boa chance. Muito bem. Vamos lá, começando com o doutor Gustavo. É uma dúvida, tanto do trabalhador como do próprio meio sindical. Como qualificar o assédio moral? Puxa vida. Então, vamos lá. Bom, assédio moral vem do latim... Não vou fazer isso, pelo amor de Deus. Washington, na verdade, o mais difícil para quem trabalha com isso é diferenciar o assédio moral do que os juízes acabam chamando, a justiça como um todo, de meros dissabores. Isso quer dizer o seguinte, não é toda briga, todo aborrecimento, toda vez que você vai para casa ali com, né, o estômago revirado por raiva, por rancor, por algo do tipo, que você merece receber uma indenização. Isso é um desafio gigantesco, porque o que eu sempre vejo quando perdoo uma situação que o trabalhador vai na justiça, se dá o trabalho de contratar um advogado, vai até o fórum, participa de uma audiência, se expõe para falar, eu fui humilhado, eu fui desrespeitado, por juiz falar, não, em outras palavras, né, com perdão a palavra, né, baixa a bola, né, não é tudo isso, né, para de mimimi. Você está falando para um empresário que ele pode fazer isso de novo, que não tem problema. Eu sempre olho dessa forma. Mas, agora falando tecnicamente, o assédio moral pode acontecer por um abuso do patrão, que até pode mandar. Ele tem, aliás, o direito de gerenciar o próprio negócio. Não tem problema algum, é direito dele. Mas existe um limite para esse direito. Todo mundo sabe, né? O seu direito acaba quando começa do próximo, né? Mesma lógica. Se o patrão, para mandar no negócio, fazer a coisa funcionar, extrapola o que se poderia ser razoável e começa a ferir realmente a honra, a dignidade do trabalhador, a gente começa a sair do direito de direção, que a gente chama, e começa a entrar no abuso de direito. Isso é uma forma de assédio. É o exagero. Caso clássico, metas abusivas, cobrança exagerada, ameaça de demissão, ou faz ou está todo mundo na rua, tem 50 mil pessoas querendo o seu lugar. O patrão pode cobrar, pode exigir? Pode, mas dentro do razoável. Então, é muito clássico quando a gente fala de abuso da direção, abuso do poder do patrão. Mesmo não pensando na direção, mas pensando num patrão mais grosseiro. Aliás, desculpa, eu estou falando do patrão como se fosse o pior. Washington, a gente sabe que acontece muito assédio moral entre os colaboradores. Normalmente entre o gerente com o subordinado,
né? Mas tem de subordinado a subordinado, e a gente começou a ver casos de assédio moral que a gente chama de inverso, ascendente, que é do subordinado assediando o líder. Apelido, coloca uma foto, uma montagem do líder na parede, não façam isso, pelo amor de Deus, mas coisas que acontecem quando a gente está falando de ofensas pessoais, que diminuem a pessoa, que mancham a reputação dela, que desqualificam ela como profissional competente. Eu vejo casos assim, infelizmente recorrentes, quando a gente fala de violação dessa forma, mas tem a ver um pouco com o primeiro hipótese de abuso, que é os rankings dos empregados menos produtivos. Tem até um caso emblemático aí, que eu não sei de quem que foi a brilhante ideia de fazer uma medalhinha de tartaruga e dar para o empregado que ficou em último lugar de vendas. Foi, pelo amor de Deus, né? Em que momento pensava que isso ia dar certo? Uma outra forma também que a gente vê muito clássica desse tipo de assédio, que também esbarra, sempre vai estar esbarrando no poder diretivo, mas é quando o empregado precisa pedir autorização para ir no banheiro. Veja, uma coisa é falar, estou indo no banheiro, estou avisando, pedir autorização. E pior, casos que o patrão mantém um cronograma, fala, mas você já foi 2 vezes, não pode mais. Não, mas só pode ir 1 vez a cada 1 hora, porque senão... É lógico, ele quer manter ali, por exemplo, um caixa, tem que sempre ter alguém no caixa, não pode ter pessoa que não esteja rendida. Mas limitação, controle do uso do banheiro é constrangedor em qualquer situação. E o último que a gente vê é a violência social. É quando a gente pega um trabalhador e coloca ele numa situação de isolamento, de improdutividade. Vejo isso acontecer muito com grávida, é triste de ver. A grávida já tem uma porrada de problema, uma porrada de estigma, ela volta de licença maternidade, já ficou muito tempo longe, já não faz tanta falta, colocam ela, antes ela ficava na linha de frente, colocam ela ali no escanteio para não fazer quase nada, para empilhar papel, né, para contar quantos alunos tem na parede. Força o pedido dela, né? É a considerado saída como uma força. a pedido, vamos dizer assim, né? Força com que esse trabalhador realmente assim, Gustavo, normalmente a mulher que tem o seu retorno de licença maternidade, a mulher trabalhadora que não tem cuidadora, não tem babá, a mãe não pode mais cuidar, a tia, a sobrinha, ele não tem como manter o emprego e ela acaba sucumbindo a pedido de demissão. Isso é fato, é o que acontece diariamente lá no sindicato, isso é normal. Mas acontece isso realmente que você falou, porque a empresa não quer demitir, porque ela não quer ter o custo da indenização, que na verdade o custo é nada mais do que 40% do saldo que ela tem lá. E vamos pegar hoje, quem bateu um recorde num comércio que tem 5 anos de comércio é rei. Se tiver 10 anos é anjo, porque aguentar 10 anos no comércio, né? E se tiver mais de 10 anos, é espírito puro. Então, assim, acontece isso aí. Mas, Gustavo, a dúvida, né, a gente vê, conhece, mas o trabalhador tem, é como qualificar o assédio. Porque, assim, uma forma é a testemunha. Ah, claro. Vou te dar um exemplo. Recentemente recebemos uma demanda do Ministério Público do Trabalho, na qual a trabalhadora fez a denúncia de assédio moral e uma das reclamações era xingamento, cobranças abusivas e tal. Aí o Ministério Público convocou funcionários que trabalhou com ela, ou seja, para os outros tudo era bom. Não, ela nunca me tratou mal. Será que porque estava trabalhando? Né? Porque até então, nenhuma daquelas que foram chamadas era pessoas que tinham saído da empresa para poder comprovar que o sistema era aquela. Então, você vai convocar um trabalhador que está lá 3 meses registrado. Tu acha que ele vai falar que o atual patrão xinga, fala... Então, assim, como que o trabalhador pode, como que eu quero dizer, criar mecanismo de prova? Porque para provar o assédio moral é complicado. O sexual, em tese, é até mais fácil. Mesmo não sendo, se chama a polícia e faz um boletim de ocorrência. A não ser que você tenha um problema mais grave com aquela trabalhadora, principalmente se for homem, né? E hoje não tem mais problema de gênero, né? Não. Todo mundo faz assédio, homem com homem, mulher com mulher, não que a gente tenha algum problema com isso. Então, a gente sempre fala que o assédio é do homem para a mulher, mas a gente já está vendo da mulher para com o homem também. Então, assim, como se
prova na justiça? Porque você falou exatamente isso. Chega na justiça é mimimi. Às vezes a gente lê aí notícia, empresa é condenada por assédio moral. Poxa, que legal. Como conseguiu fazer isso? Então, assim, como que pode... além de caracterizar, é você provar. Olha, doutor, eu quero uma ação de assédio moral, porque aqui, ó, tem isso aqui, ó. Eu tenho um áudio, eu tenho uma cartinha. Como que faz? Ótima pergunta. Vamos entender o seguinte. A obrigação do trabalhador é provar o que aconteceu. Que a regra do processo é essa, né? Normalmente quem alega tem que provar. Nesse caso, não é diferente. Que tipo de prova que dá para fazer? O assédio moral, na verdade, ele é até mais fácil de provar do que o assédio sexual. O assédio sexual, normalmente, ele é discreto. É difícil ver um assédio sexual, uma violência sexual aberta no público, gritando e chamando a atenção. O assédio moral quase sempre acontece em público, né? Se for pensar... Vamos pensar em questões criminais. Assim, se fosse crime de assédio, né, o que são 5 ou 6 hipóteses do estupro à importunação sexual. Se a pessoa grava sem o outro saber, é uma gravação clandestina. É até uma espécie de prova ilícita. Ou pode ser considerada, depende sempre do caso a caso, claro. Na Justiça do Trabalho, não. A gravação clandestina, eu até sustento que a gravação feita não por uma das duas pessoas que estão envolvidas, mas por uma pessoa que está passando, não tem nada a ver com a história, mas que está ali filmando ou está gravando, é admitida como prova. Isso é uma vantagem gigantesca. O celular é uma arma. Na Justiça Civil tem que ter autorização? Na Justiça Criminal. Olha, doutor, eu estou vindo aqui pedir uma clandestina. autorização porque o meu amigo lá vai me oportunar. Então, se autoriza eu gravar aquele... Não tem como, aí né? avisa, estou gravando a partir de agora. Em que você ia falar? Não, faz sentido, né? Isso é uma arma gigantesca. Tá? Então, regra normal. A pessoa que está sendo assediada pode gravar, é prova. Um terceiro está vendo o colega sendo assediado, pode gravar, tenta usar como prova, aí se discute se é admitido ou não. Mas, manda bala. O WhatsApp, tem alguns cuidados que tem que ser tomados sempre, recomendação de falar com um especialista, tomar cuidado, o trabalho está cada vez mais complicado, não para de complexizar. Mas se tomar cuidado, a mensagem WhatsApp, o áudio WhatsApp pode ser usado como prova. Vamos pensar um cenário trágico. O trabalhador desenvolveu uma síndrome de pânico, uma depressão forte, que o psicólogo dele, ou depois encaminha o psiquiatra, vai lauda falando. Isso aí é decorrente de assédio no ambiente de trabalho. Tem até uma síndrome específica, que é a síndrome do assédio moral no trabalho. Algo mais ou menos nesse sentido. Puxa, se um médico está falando isso, vamos submeter ele a uma perícia médica na justiça. Né? Isso é uma prova a ser considerada. Em especial, agora pensando no assédio sexual, quando o assediado é uma pessoa vulnerável. Tá? Essa é uma parte mais sensível, desperta um monte de críticas, mas a regra é: pessoas de etnia, ou raça, ou gênero, mulheres, com alguma determinada opção sexual, que é considerado como minoria, né, pessoas que são perseguidas, que são estruturalmente prejudicadas e tal, tem hoje na Justiça um protocolo, uma regra, que a Corregedoria da Justiça, que é o CNJ, falou que juízes, a partir de agora, em casos que envolvem pessoas vulneráveis, pessoas, né, de minorias, pertencentes a minorias, vocês têm que tomar cuidado. Vocês não podem raciocinar e analisar o caso delas como de qualquer outra pessoa, como de um homem de família boa, com estudo, etc. É o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Esse protocolo fala o seguinte, em especial em casos de assédio sexual: a palavra da vítima vale muito. Isso quer dizer que eu tive um caso, até teve bastante repercussão, foi parar na Globo, lá na região de Campinas, um assédio sexual com 4 meninas do mesmo gerente durante 2 anos. O presidente da entidade, que era um clube, uma agremiação, sabia e falava, mas o cara é bom demais, o cara sabe todos os podres fiscais do clube, eu não posso demitir. E tentou esconder, o negócio explodiu, as 4 foram parar no psiquiatra, as 4 com síndrome de pânico, depressão e etc. Nenhuma testemunha. Chegou em 4 processos diferentes, 4 juízes diferentes analisaram e falaram, mas como é que pode 4 meninas com 4 médicos diferentes vierem aqui na justiça, 4 médicos da justiça analisarem e falar, é síndrome decorrente de assédio sexual praticado no ambiente de trabalho, e elas vão e dão um depoimento chorando e abrindo o coração para o juiz. Como é que o juiz não vai acreditar nisso?
Isso é o que diz o protocolo. A palavra da vítima agora serve de prova como se fosse uma testemunha. Coitada do patrão. Coitado não. O cuidado é para o patrão de entender que não é brincadeira e que uma coisa dessa pode virar uma condenação seríssima. Essa daí, em primeira instância, o juiz deu quase R$200 mil só de dano moral, só por causa do assédio sexual. Então, a prova vem, de qualquer forma, em alguns casos, da palavra da própria vítima. Agora, se verem que é mentira, se verem que está tendo uma distorção, que o trabalhador está tentando forçar algo para tentar várias aspas, arrancar dinheiro, não que isso aconteça normalmente, mas pode acontecer uma malícia, né, um exagero, uma mentira, aí a coisa inverte. Cada vez mais a gente tem visto multas caras contra trabalhador que é pego mentido na justiça, numa audiência ou até por uma besteira que é escrita na petição que é protocolada. Então, são as duas coisas. Está muito em alta, muito grave, mas exatamente por isso tem que tomar muito cuidado. O patrão, então, virou a prioridade número 1 dele em matéria de proteção. Tá, isso aí seria uma ação individual. E na ação coletiva, como que a justiça trata? Você gosta de me deixar a situação difícil, hein, rapaz? Caramba! Eu consigo ver isso daí, Washington, pensando da seguinte forma. A dignidade do trabalhador, então a honra dele, a gente chama de rigidez psicológica, então a cabeça dele estando saudável, faz parte do meio ambiente de trabalho. Quando a gente fala de meio ambiente do trabalho, a gente está falando de o meio ambiente como se estivesse falando da Mata Atlântica. Tá? Hoje se fala isso na teoria, né, jurídica. O que isso quer dizer? Que pensar no meio ambiente de trabalho saudável, a gente está pensando em construir um mundo melhor para as futuras gerações. Por isso que eu falo que eu acho que eu não estou errado quando eu penso que quando uma empresa é absolvida, a gente está estimulando o patrão a fazer aquilo de novo. Sim. Essa é a lógica. Então, da forma como os trabalhadores são tratados do comérciozinho à grande rede multinacional, a gente está falando como as pessoas vão ter a vida dela nas futuras gerações, porque a gente acaba passando pelo menos 1/3 da nossa vida no trabalho. Se for um lugar em que pode se desrespeitar o trabalhador, a gente está falando que boa parte da população vai ter 1/3 da vida dela diminuída. Vai ser ruim, vai ser humilhante, ela vai ter que aguentar aquilo calado. Então, isso é a importância nacional, né, a importância da humanidade. Já que faz parte do meio ambiente, o sindicato, ou o Ministério Público, enfim, os que têm autorização para mover ação coletiva, têm o dever de atuar para evitar isso. Eu até defendo, sabe que a minha pesquisa de mestrado é em processo coletivo, eu defendo que uma situação com um trabalhador só, com uma situação grave de violação de dignidade, né, direitos da personalidade, como no caso do assédio moral ou sexual, é uma situação coletiva, mesmo com uma só pessoa. Da mesma forma, como já foi reconhecido, quando é trabalho escravo. Não precisa ter vários. É um problema muito maior do que só aquela pessoa e aquele empregador. É um problema da categoria trabalhadora, aliás, é um problema da nação brasileira que decidiu na Constituição Federal falar que isso é inadmissível, que no primeiro artigo a gente fala, faz parte do motivo pelo qual a gente montou um país, defender o valor social do trabalho. Agora, fugindo do extremo e de uma situação mais clara, tem que a gente chama de assédio moral organizacional, né? Tem políticas de empresa que atinge uma coletividade, um setor inteiro da empresa. Todo mundo é assediado, todo mundo é atingido por aquilo, é uma situação daquela coletividade de trabalhadores. Situação clássica. Caso emblemático. Eu falei dos rankings constrangedores, separei alguns aqui que eu vi em processos que eu separei. Metas inatingíveis, câmera instalada no vestiário, quantas pessoas aí são atingidas naquele vestiário, né? Fiscalização pelo patrão do e-mail do celular pessoal do trabalhador. Erro grave que eles cometem, para fiscalizar tem que ser o celular da empresa, tem que ser o e-mail da empresa. Revista em bolsa? Revista em bolsa, ótimo, muito comum no comércio, não só inclusive. Feminino, né? Geral. Geral, a revista abusiva, né? Exatamente, revista íntima. Um que eu achei muito interessante, né? Que são aquelas. Não sei por que ainda fazem isso. As dancinhas e cantos motivacionais obrigatórios, né? Teve um caso com. Eu vi um ex-marido de uma diretora sindical que teve que fazer um vídeo amarrando os colegas de trabalho com fita adesiva ali, mostrando, a gente está raptando ele para falar que os preços estavam baixos. Aquilo é humilhante, né? Mas as pessoas têm que fazer aquilo, porque senão morre de medo de perder o emprego, perder a posição de liderança. Isso é considerado assédio moral, né? Se é obrigatório, até alguns que falam que é culto, teve uma empresa que nós não sei se eu posso citar o nome, mas uma empresa do ramo alimentício aí, que faz chocolate, que falou, isso aqui não é empresa, isso aqui é culto, né? É uma seita. Né? E esses ritos motivacionais viraram, na verdade, uma religião estranha, né? Com uma coisa que, por ser obrigatória, é inadmissível. Isso o sindicato pode atuar, ele precisa de alguma prova, de algum indício, por isso que a gente
esses 10 anos, né, eu acho, de trajetória, a gente sempre falou, poxa, o trabalhador que está na linha de frente, ele que consegue ver e consegue provar o que está acontecendo. Imagina se ele vai até o sindicato e fala, ó, está acontecendo e eu tenho prova. É impossível o sindicato saber de tudo isso, né? A gente não tem a liberdade de entrar e fiscalizar a empresa. Mas se a gente tem a prova na mão, puxa, aí a gente consegue fazer o nosso trabalho. Doutor Gustavo, nós já tivemos alguns encontros, eventos ou congresso sindical, que lá, normalmente, está lá sempre juízes, desembargadores, e lá eles linkam uma facilidade que quando eles estão lá sentados, tomando a decisão, eles não fazem o que falam. Né? Eles dão as diretrizes do que é dano, do que é dano moral, do que é dano não sei o quê, e quando eles estão lá com a toga, né? Eles não fazem isso. Então, assim, é complicado, a gente está aí no dia a dia aí com as nossas como que se diz? Quando a gente está recorrendo de algumas ações aí, e você vê que a mesma pessoa, nenhuma ele deu sim, na outra ele, o mesmo pedido. Quando ele não era o relator, ele acompanhou. Quando ele era relator, ele negou. E quando ele era o revisor, ele aprovou. Ou seja, congruência entendeu? É complicadíssimo. Então, agora, assim... O doutor falou, a revista de bolsa no comércio já está configurada como um tipo de assédio? Eles falam que é revista íntima. A Bolsa da Mulher esconde uma série de intimidades dela. Então, você invadir a Bolsa da Mulher seria o equivalente para nós homens de você invadir a tua conversa de WhatsApp. Né? Obviamente que a gente sempre toma cuidado de falar que é caso a caso, mas, via de regra, se a empresa obriga a fiscalizar a Bolsa da Mulher no final e de modo injustificado, aí tem também esse detalhe, né? Mas para quê? O que você está imaginando que ela está roubando? Né? Numa loja de roupa, ela vai estar se entuchando roupa na bolsa? Eu como cliente, já vi vários comércios isso acontecer. A funcionária está saindo, não sei por qual motivo, se é almoço, se está saindo do turno, e aí ela tem que dar aquela abertura da bolsa. Isso, ele não pode tocar no objeto. Ela pode abrir, ele dá aquela sapiada, ela fecha. Não pode fazer o que fazia antes. Tipo polícia, uma revista. O doutor entende que isso todo dia, mesmo que seja só aquela olhadinha, todo dia, isso configura, no final das contas, o assédio? Olha que interessante. O Washington comentou antes que a justiça às vezes fala que não é nada, e a gente tenta recorrer, e aí tem essas incongruências de uma hora fala que sim, uma hora fala que não, e não entende. O fato de terem permitido que só a olhadinha é ok, é uma construção que eu acho, particularmente, que não deveria ter sido construída, não se deveria admitir isso. Ah, mas o trabalhador pode furtar ali, né, uma peça de vestuário, um saco de arroz. Tá bom. Essa é a preocupação? Então vamos fazer o seguinte, já que é sua preocupação, patrão, por que você não investe em armários de segurança fora de um local que esteja, né, no risco de alguém subtrair alguma coisa aí, e você gasta esse dinheirinho para não precisar olhar a bolsa dele? Por que você tem que chegar e olhar a bolsa da pessoa? Ah, mas é só uma olhadinha. Não, isso não me convence. Eu acredito que, mais uma vez, é o jeito brasileiro de dizer, eu não toquei em nada dela. Né? Não mexi em nada dela. E assim, eu acho que o risco também, você não sabe qual é a relação do não segurança, mas hoje eles mudaram o nome lá para configurar porque não é armado, sim, o vigia, na verdade. O vigia ou o perdas, que eles falam, contenção de perdas, aquelas coisas lá. Tem um nome, Vai que essa pessoa tem um problema pessoal e ela também coloque algo dentro da bolsa ou do trabalhador ou da trabalhadora. Também pode acontecer isso. É verdade. Pode acontecer com droga, pode acontecer com um monte de coisa. É verdade. Então, assim... E a prova disso? Isso que eu estou falando. Então, assim, não pode revistar. Supostamente, uma olhadinha pode. Né? Um Big Brother, assim, uma espiadinha pode. Mas é que nem o doutor falou, para mim, está invadindo a minha privacidade tanto quanto. E, normalmente... Esse profissional, que também é um profissional, ele tá fazendo o trabalho que lhe ordenaram, ele está sempre na porta, ele sempre está no local de grande circulação de clientes, de terceiros. Que a gente vê também isso aí, realmente. A gente vê isso aí. Eu acho assim, por exemplo, nós, sindicatos, quando presenciamos, temos que atuar na hora. Um dia desse eu estava lá no centro, aí entrei numa lojinha de roupa, essas lojinhas aqui é tudo R$20. Aí quando tu entra não tem nada de R$20, é só a placa. É a partilha. E aí tá lá a trabalhadora
com uma bela de uma marmita, era uma marmita caprichada, em cima do balcão e metendo a garfada. Eu falei, escuta, filha, não tem lugar para você almoçar? Tem, mas só tem eu aqui. Eu falei, o problema não é teu. Você liga para o teu patrão, liga para quem for, para te substituir na hora do almoço. Que você ganha hora extra? Não. Então, por que você está comendo em cima do balcão? Falei assim, aí espero voltar aqui e não presenciar isso. Uma semana depois eu voltei lá, a loja nem aguentou, fechou. Também, a loja, essa situação a loja estava fechada. Mas assim, não dá para aguentar. É a mesma coisa, você cidadão, e você vê um idoso ser agredido, uma mulher ser agredida, uma criança, não importa se é parente dele, não importa, você tem que tomar uma atitude. Sim. Eu acho que é a tua atitude que vai fazer com que você faça com que a sociedade realmente mude. Eu falei, esses dias aqui eu fui numa audiência lá do condomínio. Era um trabalhador? Era. Só que se o trabalhador ganha, mesmo não tendo direito, eu, condomínio, que vou pagar. Eu até falei para a Cid, falei, olha, 0-0 não vai ter, mas ele também não vai levar o que ele está querendo, porque não é verdade. Sim. Falava que mexia em fezes, sabe? Aquela, sabe, cara, assim, e no final, ele fechou um acordo com menos de 10% do que ele pedia. Então, você vê que, sabe, infelizmente o juiz ainda tem que homologar esse tipo de acordo, cara. Sim. Incrível. Mas, assim, eu acho que a gente tem que fazer nosso papel. Quando você acha que não é com você, quando for com você, você se sente desprestigiado, que a vida não serve, que essas coisas todas. Mas, doutor, vamos aproveitar, dar uma paradinha, porque tem mais pergunta aí que eu vou te colocar aí no meio. Vamos falar com o doutor Lucas aqui, porque ele tem coisa boa para o trabalhador, muito importante também. Não que o assédio hoje, que tá bem alta, né? Pena que é tabelado o assédio no Brasil, né? Pena que é tabelado. Aí entra lá, classe social, que dependendo da classe social tem um valor, né? Um assédio moral contra o ministro do STF tem um valor e um assédio moral contra a minha pessoa tem outro valor. Exatamente. Então, é super complicado. Então, continua sendo assim. Se você sofreu para comprar uma TV de 65 polegadas, todas as suas economias, e depois do período de garantia você levou na assistência técnica, ele vai cobrar pelo tamanho do bem. Mais ou menos, entendeu o que eu estou querendo dizer? Pô, uma TV de 65 ele tem dinheiro. Tem dinheiro então custa tanto. Infelizmente o Brasil está nesse meio aí. Mas vamos lá, doutor, o que você tem para nos passar aí? Tem curso para o trabalhador? O que a gente primeiro tem aquela diretriz, né? Que eu tenho uma coisa que é o seguinte, viu, doutor? Que se todo mundo fizesse 1%, isso aqui estaria muito melhor do que hoje está. Né? Falta um pouco desse olhar coletivo. As pessoas não têm olhar coletivo, é cada um olhando o seu. Eu sei que a vida está uma correria, mas você vê o dia a dia, coisas pequenas que poderiam ser realizadas, que vai melhorando e vai ficando em volta tudo melhor. Infelizmente não corre assim. Só que a gente tinha essa vontade, né, de passar para frente, de proporcionar uma melhoria de qualquer situação, principalmente na área social, que eu acho que é uma questão fundamental, uma questão de sociedade mesmo. Se você quer uma sociedade melhor, você tem que levantar quem está lá embaixo. Não adianta você achar que só você subir, etc., e ficar esse precipício, vai adiantar alguma coisa. Então a gente teve essa ideia de montar uma associação com esse olhar social, né, totalmente social. E a gente sempre conversou, né, e eu sempre tinha essa questão, que nós temos uma região turística. Né? Turismo, e a gente, graças a Deus, viaja, a gente tem um conhecimento de alguns lugares, e quando a gente volta, a gente vê o buraco que a gente está nesse sentido. Vamos começar pelo turismo, então, que eu acho que é mais viável, tem um sindicato que quer apoiar essa ideia, né? E eu acho que todo mundo aqui, que já foi ao shopping, principalmente o maior que tem aqui em Santos, quando você vê, infelizmente, aquelas pessoas embarcadas que estão lá para consumir, os funcionários mesmo dos navios, né? Você vê que são o biotipo é de asiático, etc. Você vê o constrangimento que a maioria das vezes acontece porque não tem a condição de diálogo. Porque eles mal e mal vão falar o inglês, eles vão falar inglês, mesmo que eles falem as línguas deles nativas, eles falam inglês. E, infelizmente, a pessoa que está do outro lado não consegue se comunicar.
Então, eu posso até dar um exemplo e dar um nome, que uma vez eu fui naquela loja da Havaianas e achei super legal, porque a moça não sabia, mas ela chamou um outro colega dela e o cara falava muito bem inglês. Então, talvez a Havaianas já tenha essa preocupação de ter um funcionário bilíngue. E o cara foi desenrolando, foi conversando com os clientes. Não, você quer qual? Número tal, não sei o quê, que estilo, não sei o quê. O cara, você viu que como o semblante dos clientes fica diferente e etc. Mas não só isso. A gente está numa região, né, uma cidade que recebe aí 800, acho que vai passar de 1 milhão de turistas e alguns deles, algumas milhares de pessoas, serão argentinos, uruguaios, chilenos e estrangeiros mesmo, europeus, que tem navios que passam aqui. Então, a gente com esse olhar, a gente falou assim, pô, cara, por que a gente não começa a melhorar a receptividade? Né? Primeira coisa, se você vai a qualquer lugar e você consegue se comunicar, cara, isso aí cria um elo com você, entendeu? Então a gente falou, pô, o inglês é uma língua, né, mundial, todo mundo que viaja alguma coisa tem que entender um pouco, porque no final das contas, se você estiver na França, você vai conseguir desenrolar alguma coisa em inglês, se você estiver na Espanha, você vai conseguir... xingado pelos franceses que odeiam inglês. Exatamente. Você primeiro manda um bonjour e depois você manda um inglês. Você manda um bonjour e depois você manda inglês. Eu tenho uma história da França que é o seguinte. Eu já passei na França algumas vezes e é lógico, a pequena adora McDonald's. Cara, eu não consigo entender a numeração da francesa, não consigo. Eles somam os números, eles não conseguem falar os números, eles somam. Então, qual é a minha tática? 4 vezes 20 mais Exato. Menos 2 ao quadrado, sabe assim? Então, a minha tática era, fica de olho no que o cara vai botar em cima do balcão. Quando o cara botava o que você queria, você falava, ó, é o meu, entendeu? Era mais ou menos isso. Então, funcionando dessa forma. Então a gente pensou, pô, vamos proporcionar, né, principalmente o pessoal, até pelo apoio do sindicato e até o Washington, até o presidente conversando com o patronal também, o patronal entendeu que é uma iniciativa muito legal e vai talvez nos apoiar nisso, sim, de proporcionar a essas pessoas que são o primeiro contato turístico, né, de poder aprender essa segunda língua. Lógico que o curso, você não vai sair fluente para poder cursar a faculdade de Direito de Harvard. Não é isso. É uma questão de comunicação mínima que você precisa. Porque, lógico, tirando quando você vai para Orlando, lá em Miami, todo mundo fala espanhol, ninguém fala inglês, mas em qualquer lugar do mundo você vai falar inglês. Então, é essa questão de qualificar, de melhorar. E, cara, eu sempre falo isso. Você começa assim, e muitas pessoas vão se interessar, vão criar gosto, vão continuar e vão abrir com isso portas para outros degraus profissionais. Verdade. Entendeu? Porque tudo é uma questão de oportunidade. Tudo. Então a gente está providenciando isso. Agora na segunda quinzena eu posso falar. Nós temos a imagem aí do folder. Tem imagem, Mike, para a gente... É um protótipo do folder, mas a gente já lança de primeira mão aqui, que é para o trabalhador que acompanhar durante a semana o nosso podcast, vai entender que são limitadas, porque não se faz curso de inglês com 150 pessoas na sala, é impossível. E se fizer, não vai dar certo. Né? É um curso, eu costumo dizer, eu fiz 2 cursos técnicos na ETEC. Eu fiz administração, aí tem o inglês técnico para administração, que eu já esqueci tudo. Fiz logística e tenho inglês técnico para logística. E naquela época tinha curso de comércio. Ele só acabou por falta de incentivo do município e o Estado também não está nem aí, ele trocou de curso. Mas eu costumo dizer que seria um inglês técnico para o comércio. O que é o inglês técnico? É o básico. E eu aprendi, eu também não falo inglês não, mas assim, eu sempre tive um sonho de aprender inglês. E a gente vai ficando mais velho, a gente fica com vergonha de aprender inglês. Porque a gente tem vergonha de simular uma conversa. Eu iniciei um curso aí para... Não é um programa da Xuxa, mas era só para maiores, de inglês. Então, estava gostando muito, mas infelizmente políticas lá na escola, acabou com o curso, desanimou, deixei de ir, porque se tornou um curso meio online, meio sem professor. Então não dava para tirar dúvida, não dava para fazer nada. E eu aprendi, Gustavo,
que o nível do nosso inglês é até onde eu sei. Qual que é o teu nível? Eu sei até aqui, é meu nível de inglês. O cara fala assim, básico, nível básico. É o nível de quem está começando a fazer inglês. Vai fazer o curso básico de inglês para comércio? É o teu nível. Você quer melhorar o seu nível? Você vai fazer um outro curso melhorando o seu nível. Então, qual é o seu nível? Fluente. Então, você tem um nível fluente. Você tem um nível fluente americano, você tem um nível fluente inglês, que é diferente, você tem um nível australiano. Mas, assim, no final, é um start para você desenvolver uma outra língua, que o mundo todo tem a segunda língua, e nós só temos a mesma língua e ainda falamos muito mal, que é difícil, porque o gringo tem dificuldade de falar o português. E nós aceitamos o errado do gringo, o português errado. Porém, lá fora não aceita o nosso inglês errado. Então, continua aí, doutor. Desculpa. Então, a gente já vai começar dia 16 de setembro, tá? Como o Washington falou, as vagas são limitadas de verdade, gente. Isso aqui, porque a gente não está vendendo o curso. Na internet, tudo é limitado, né? É a coisa que eu acho bizarro, né? O cara vai vender um curso na internet de qualquer coisa e fala assim, vagas são limitadas. E eu falo, na internet nada é limitado, porque você pode ter 1 bilhão de pessoas fazendo curso online, não é isso? O gatilho da escassez. Exatamente. Mas aqui não é o gatilho da escassez, não. Aqui é a realidade dos fatos. Então, assim, é uma professora, né, super qualificada, dá aula de inglês em uma grande instituição aqui da cidade. A gente fez essa parceria com ela. Vão ser no máximo 20 alunos, até para ter esse contato, para poder ter melhor, né, dinâmica nas aulas. Tá? O sindicato nos apoiando, né, concedeu para nós um espaço para que a professora, né, possa dar as aulas lá e etc. Eu acho também super importante porque é uma questão do comercial, da ponta conhecer também o sindicato. Sim. Tá? É saber que a estrutura está lá. Então, é super importante isso. Vai ser das 7 às 8h45 da noite. Nós sabemos que, dependendo do turno da pessoa que trabalha, dependendo da loja, né? Porque às vezes a loja é diminuta de funcionário, não tem como fazer essa mudança. Né? Uma loja maior, você acaba conseguindo fazer essa mudança de horário. Mas quem quiser começar um novo patamar, porque gente, se você não souber inglês... É subir degrau. É um degrauzinho que você vai subir, que depois vai ter outro degrau, que vai ter outro degrau. Mas o inglês, daqui a 5 anos, se você não souber o básico do inglês, cara, você pode ver pela inteligência artificial, pela internet, você vai estar totalmente fora do mercado de trabalho. Totalmente. Ô, tá? Lucas, o trabalhador... E outra, não precisa ser associado do sindicato. É para trabalhador no comércio, de preferência, shopping. Que é o que vai lidar com o embarcado. A ideia é shopping. É que o shopping, infelizmente, na nossa cidade, infelizmente que eu falo porque o centro de Santos, vocês conhecem o centro de Santos, ele está caído. Né? Está caído assim, de forma econômica. Então as pessoas, quando chegam aqui, pegam um táxi, o táxi te leva para o centro comercial maior, onde vai ter tudo. Então te leva para um shopping ou para o Gonzaga. Que tem shopping. Que tem shopping. Você vê no Gonzaga, o meu escritório fica nesse bairro, então você vê pela rua, quando é temporada, o que você vê de argentino, uruguaio, chileno, andando para lá e para cá, etc. Porque é onde o taxista vai te levar. Você pega o táxi lá no Colcais, que na verdade, né, tudo errado, né? Fizeram o terminal de passageiro mais isolado do mundo. Aí o cara te arranca, olha, quero dar um passeio perto da praia, eu quero comprar alguma coisa, te deixo no Gonzaga. Não, e você falou uma coisa, não te cortando, que é muito importante. A gente está falando do atendimento ao turista, mas você falou uma coisa que eu não tinha me atentado. O tripulante, que normalmente é de fora, ele é o nosso turista aqui. E naquele período de folga, ele não quer ficar no navio. Exatamente. Ele vai vir para o centro, para a cidade, e vai vir para o comércio, porque por qualquer cidade, a gente como turista, a gente vai consumir ou alimento, ou algum produto pessoal, ou souvenir da cidade. Exatamente. E você tem que ter gente à altura. Então, assim, o trabalhador em si não paga nada. Não, totalmente gratuito. Tá? E o patrão paga? Também não. Então não tem como o patrão negar que o seu profissional
se torne excelente profissional, concorda? Exatamente. Hoje as empresas estão sempre preocupadas em otimizar o custo para maximizar o lucro, essa é uma oportunidade. O meu profissional vai estar qualificado sem que eu preciso desembolsar. Lógico, se quiser patrocinar, patrão, a gente aceita patrocínio. É claro. Mas nesse curso, inicialmente, não vai precisar. E tem outra, quanto tempo dura o curso? São 5 meses. São 5 meses. Não vai consumir tanto tempo do funcionário dele, entendeu? E é aquilo que eu falei, é o diferencial. Você vai ter um funcionário qualificado. Entendeu? É totalmente diferente. Vai ficar. Eu tive uma outra situação aqui no Centro de Santos, que eu estava lá tomando um café numa cafeteria e entraram, juro por Deus, acho que eram uns 12 turistas. Pelo biotipo eram europeus e alemães, assim, sabe? Senhores e senhoras. Eles sentaram na mesa, causaram um transtorno, mas sentaram na mesa. Eles sentaram na mesa, falaram assim: uma garrafa de vinho, era um café. O cara, era 10h30 da manhã. Uhum. Era 10h30 da manhã. Uma garrafa de vinho. Aí o cara falou assim, não tem vinho, aqui é cafeteria. E aí... cerveja, por favor. Não, as funcionárias estavam perdidas. É que o proprietário ainda conseguiu entender e conversar com eles. Mas aí ele explicou de uma forma assim, pega essa rua, mandou lá pro Tasca do Porto, pega essa rua e vai, e depois não sei nem se eles chegaram lá, entendeu? Mas assim, foi constrangedor, porque as funcionárias, sabe aquele negócio, aquele meme que o cara ficou olhando para um lado e para o outro? Era isso, a funcionária ficava olhando para outra, os europeus lá falando e tal, eles falando, wine, a mulher, o que ele tá falando? Entendeu? Então assim, a gente quer que a cidade seja vista como uma cidade turística de verdade. Sabe? Uma cidade que recepcione e se a gente quer que o comércio seja forte, a gente tem que trazer dinheiro de fora. E o dinheiro de fora que vale mais é o euro e o dólar. Né? Então a gente precisa trazer essas pessoas que consomem, porque turista de navio, né? E eu faço alguns cruzeiros até pelo mundo, consome. O cara desce e consome. Você nunca vê um cara descer numa cidade qualquer da Europa ou dos Estados Unidos, etc., e voltar lá sem uma sacola na mão. Pô, eu desci em Ilhabela, eu consumi? Exatamente. É que você entra num navio, você está numa viagem, você liga a chavinha do... Férias. O mundo amanhã não existe, entendeu? É só hoje. Vamos viver hoje. Mas então, a gente quer proporcionar isso, que foi o que você falou também. Isso aqui não deixa de ser um piloto, porque é o primeiro, mas a gente vai mostrar também para os donos das empresas que isso é viável e é importante. E com certeza essa parceria vai ser ampliada, né, e proporcionar a mais pessoas essa qualificação. Interessante. Parando para pensar, a sua ideia de... Imagina se Santos tivesse mais capacidade linguística de atender com mais receptividade todo esse público do exterior. Né? Hoje, normalmente, a gente pensa em São Paulo só. O pessoal, para gastar dinheiro, vai para São Paulo, que ele vai conseguir encontrar em quase todo lugar alguém que fala inglês. Poder absorver isso aqui sem a pessoa precisar subir a serra, caramba, olha o potencial que está escondido. Você vê, espero que as secretarias de turismo estejam melhores, mas nos últimos anos a gente vê que não teve muita efetividade nesse sentido. Mas se você entrar no cruzeiro aqui mesmo no Brasil, mesmo que... há 2, 3 anos atrás eu vim no cruzeiro da Europa para o Brasil, por exemplo. Você vai ver excursões quando chega no Brasil, em Santos aqui. Não é uma excursão para fazer pela cidade. Uhum. O cara te leva lá para São Paulo. Então, entendeu que a falta de um olhar técnico, profissional nessa área turística? Já começa que nós antigamente tinha curso de turismo. Era o Aristóteles, né? Eu nem sei se existe mais. Eu acho que não existe mais. Curso. Eu acho que não tem mais. Você vai para cidades turísticas, eu fui para Bonito, que Bonito, você entra bonito mesmo lá quando você... né? Bonito é outra coisa, você entra bonito. E você tem uma como é que eu quero dizer assim, uma logística própria. O guia ganha X, o hotel já é direcionado, a agência ganha Y. Lógico, quem ganha mais lá são os fazendeiros, onde estão os parques, né? As grutas, lógico, né? E ele tem que cuidar daquilo lá. Mas assim, é uma cadeia organizada. Você vai para o Nordeste, não tem secretaria estadual, municipal cuidando do turismo.
É a própria associação que cuida, porque ele fala, se um fizer errado aqui, a gente mesmo bota para fora. Então, assim, eles mesmos cuidam do negócio. E aqui a gente vê assim, municipal, secretaria. Tem município, filho, eu costumo dizer que é igual o trânsito. Tem cara da CT organizando o trânsito, não anda. É melhor ficar sem semáforo. Mas você colocou um CT lá, ele não anda, isso é qualquer cidade. Porque ele não está acostumado a organizar o trânsito. Ele está acostumado a ficar ali no carrinho, ficar esperando, mas na hora de organizar não consigo. Então você pode ver, se o semáforo queimar, der algum problema e tiver um agente lá, o trânsito não funciona porque ele não consegue se organizar. E aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade de tudo, né? A gente continua no mundo de Frozen, sempre sonhando numa perspectiva maior. Aí você pega aí as reportagens lá que mostram a China, como que era a China, o que é a China agora. Não é só pela questão de tecnologia. A gente tem que deixar de ser o patinho feio e começar a melhorar. A educação é o futuro. Pô, mas você, cada ano que passa aí, os investimentos em educação é péssimo. Saúde. Nunca se investiu tanto em saúde. A saúde não muda, cara. Você tem filas e filas aí de especialidades. Então, assim, acho que o brasileiro ele tem que parar de reclamar, parar de ficar levantando bandeira de qualquer cor para pessoas que não vai lhe defender e a gente mudar a nossa coerência. A nossa coerência que está errada. A gente valoriza muito aquele que não faz nada, né? E aquele que faz, a gente normalmente não dá tanto crédito. Eu acho que a gente conversou, né? Então, essa questão que nós estamos fazendo aqui com a plenitude, né? Que eu espero que a gente consiga ampliar, levar isso para outros municípios também, sabe? Que eu acho que é fundamental. Primeiro, foi o que você falou, qualquer país, qualquer sociedade só muda com educação. Só muda com educação. O que a gente está fazendo é um grãozinho de areia, tá? Tentando colaborar com isso. Evidentemente que a gente não consegue fazer a educação propriamente, porque isso depende do setor público e privado. Mas o que a gente está fazendo é botar esse grãozinho, é dar um outro patamar, né, para quem quer e tem que perceber que se a pessoa não se qualificar, se a pessoa não quiser melhorar, ela vai ficar onde está ou vai ficar pior. Então, o que a gente está fazendo é isso. Um exemplo. Se a gente quer uma educação decente, a gente tem que cobrar, principalmente por comércio e serviço. O Sistema S é uma contribuição intrínseca, obrigatória na folha de pagamento de qualquer empresa que tem CNPJ, o sindicato aqui paga o Sistema S, voltado para o trabalhador de cada categoria específica. Indústria SESI, transporte Senat, e tem outras aí, e comércio Senac e SESI. O que o Senac oferece de gratuito na questão educacional? Nada. 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 O que o SESC oferece para o trabalhador da questão de educação? Nada. Cultura e lazer. Distribui 50 fichas, tu chega lá, tu não consegue mais. O Sistema S, na área de SESC e SENAC, hoje poderia ter um SESC ou um SENAC em cada cidade do estado de São Paulo. Ou nós teríamos 300 e poucos SESC e 300 e poucos SENAC para dar os 645 municípios. Lógico, tem município que tem 3 mil, você ia fazer um agrupamento mais próximo. Nós temos um SESC aqui em Bertioga, aí depois não sei quantos quilômetros nós temos em Santos, e acabou. E acabou. Nós teríamos que ter, no mínimo, outro SESC em Mongaguá, para atender Litoral Sul, ou um pouquinho. Aí depois o outro que deve ter lá no Vale Ribeira e registro. Mas não, são fortunas que se arrecada da folha de pagamento e se investe em quase nada. E é administrado por quem? Por quem comanda o negócio no Brasil. Então não consegue, não vai conseguir nunca. Não vai conseguir nunca. E se for mexer com esse povo aí, eles dão reviravolta, porque eles não querem que outra instituição passe a administrar esses recursos. Agora, quando é na parte de sindicato, todo mundo
diverte o PT, né? Todo mundo quer administrar. Exatamente. Hoje, o doutor sabe, aí hoje nós estamos pegando o patrão defensor do trabalhador. Ah, é. Fala assim, Figura não, mas nova. ele não quer contribuir. Não, mas ele tem que vir aqui para falar isso. Não, mas, sabe, contador. Hoje, o contador está dando um prejuízo enorme para o seu cliente, porque ele está assumindo um risco do cliente e o cliente está transferindo, quando é condenado, fala assim, é você que vai pagar. Porque hoje eles estão assumindo, eles estão querendo assumir a defesa do trabalhador. E defesa do trabalhador é sindicato do trabalhador. Não é nem sindicato patronal, nem patrão. O patrão tem a sua obrigação. O empregado tem a sua obrigação. Houve conflitos, está o sindicato para tentar parar as arestas. Não conseguiu, vai para a justiça. E a justiça decide. É o rito normal. Está acontecendo ao contrário. Ele quer pagar pouco. Hoje mesmo uma contabilidade me ligou para ver o que eu ia falar. A funcionária quer pedir as contas, mas o patrão quer contratar ela para trabalhar só 2 horas por dia. Pode? Eu falei, não. Nossa. Tu vê que não casa. Cada pergunta também, vou te falar. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Não casa. E hoje está cada vez mais querendo pagar por hora. Eu aceito pagar por hora. $25 a hora. É o que eles pagam lá. Não é isso? O modelo americano. Aí não serve o modelo americano. O modelo moderno não serve. Então temos que conversar e chegar num denominador. Então é super complicado. Doutor Gustavo, vamos lá. Antes de mudar de volta para a minha área, tem um negócio que eu queria comentar, que a gente falou bastante do interesse da empresa, de poder recepcionar esse pessoal todo, mas eu fiquei pensando na vantagem para o trabalhador de adquirir inglês. É lógico, 5 anos, quem não souber falar inglês... Sim. Nossa, um mundo globalizado, né? A globalização avançando ao ritmo que está. 2 coisas que eu percebi que eu achei interessantes. Primeiro, muitos países que a língua inglesa é a língua nativa, né? A primeira língua, com muito dinheiro, eu pego na cabeça a Austrália, porque minha irmã morou na Austrália durante muito tempo, depois voltou para cá, está advogando hoje aqui, inclusive. Ela falou, puxa, é impressionante, lá o pessoal com país rico pra caramba, todo mundo com muito dinheiro, eles não querem trabalhar. Eles não precisam, eles não gostam, eles não querem. Quando querem, é um serviço mais intelectual, fora do país. O que eu pensei? Eu falei, puxa, tem muita empresa pagando em dólar, querendo contratar a gente para trabalhar, e a habilidade de venda é uma das habilidades mais importantes que o mercado procura. A habilidade técnica, a gente ensina. Demora um pouquinho mais, menos, mas é fácil de ensinar. O traquejo que o brasileiro tem de vender bem, isso é nosso. Um brasileiro que sabe vender bem, fala inglês, tem um mercado para explorar, é um mundo gigantesco. O brasileiro vende o oceano, o brasileiro vende o deserto, o brasileiro vende a geleira, o brasileiro vende isso. Qualquer coisa. Porque você sabe o quê? Porque o brasileiro ele já está acostumado a batalhar para ele conquistar alguma coisa. É verdade, a gente já joga um jogo mais difícil. Joga um jogo mais difícil. Então, assim, o brasileiro ele está acostumado com os baixos da vida, que são maiores do que os altos. Se a gente pegar hoje, vou pegar aqui 54 anos de idade, se eu pegar, eu estou falando no geral, né? Se a gente pegar altos e baixos da vida, os baixos preponderaram. Por isso que a gente consegue. Aí tem que tomar cuidado na hora que está no auge, que é a hora que todo mundo diz que você se perde. Enquanto outros povos já sabem lidar com isso, como a economia obrigatória, uma parte do seu salário, aquelas coisas todas que todo mundo fala assim, não, mas a escola tem que ter educação financeira, legal. O aluno falar para a professora que o pai dele ganha R$ 1.500 de salário, e como que ele vai conseguir fazer uma educação financeira ganhando um salário mínimo? É mais ou menos aquela piada do Joãozinho, né? Que quando chega no Joãozinho ele só fala porcaria, porque é o que ele vive. É complicado. Mas vamos lá, doutor. Voltando ainda no assédio, que é muita coisa, daqui a pouco o nosso anfitrião ali já vai falar que tempo urge. Estamos estourando o tempo urge. Vou pegar um exemplo. Hoje o trabalhador ele é CLT. E a empresa propõe a esse trabalhador ele virar
um empreendedor. Ah, meu Deus. É assédio moral? Legal a ideia, vamos lá. É assédio moral eu pedir para o trabalhador abandonar os direitos trabalhistas dele e virar um empreendedor, que é o MEI? Washington, eu posso falar que é uma figura típica de assédio moral, que é o dumping social. É quando a empresa, para economizar dinheiro ou para ter mais lucro, em vez de repassar para o consumidor, em vez de melhorar a gestão dela, ela corta onde dá para cortar, que é o que dá para pagar para o colaborador dela, né? Para o empregado. Agora, chama de colaborador, que é uma forma de você falar que não precisa ser empregado, né? Então, se a empresa, para ganhar mais dinheiro, para ter mais lucro, ela corta direito social dos trabalhadores dela, pratica um negócio chamado dumping social. Isso é uma forma de assédio coletivo, inclusive, aí sim autorizaria bastante a atuação do sindicato. O Ministério Público adora atuar em situações como essa, inclusive. Porque hoje é o que mais a gente está acompanhando, não só no comércio ainda não chegou, mas eu acompanho outras categorias e a gente está acompanhando esse tipo de proposta. Eu te garanto o emprego, mas você vai ter que ser PJ e tem outra, você tem que pedir demissão, não é ele que te demite, você tem que pedir demissão, ou seja, abrir mão de poucos direitos, porque a poupança de pobre o que é? Sacar o fundo de garantia com um plus de 40%. Essa é a poupança, não é nem de pobre, é do trabalhador, vamos dizer assim. É verdade. Porque o trabalhador, quando ele quer ser mandado embora, ele não quer se desligar da empresa, ele quer pegar uma grana, normalmente ele está devendo na praça, é uma dívida que só com salário ele não consegue, sana aquela dívida e ele vai ter que procurar outro emprego, porque ele não é rico, ele não tem bens, ele tem que procurar. Então, ou seja, ele vai ter que trabalhar. Então, por que eu vou pedir demissão de um emprego, em tese, que eu estou aqui habitual, e começar uma vida nova em um outro emprego que, mesmo que sendo da sua área, não é fácil, né? Olha, isso também é um assunto em alta, não dá para falar ainda o que vai acontecer. O Gilmar Mendes, numa das ações aí que está na mão dele, falou, olha, toda discussão de trabalhador que se diz CLT, mas estava contratado como PJ ou como autônomo, não discute, suspende tudo, para tudo, deixa a gente decidir como é que vai ser feito isso. A expectativa não é boa. Não é. Gilmar Mendes, eu estou falando de Gilmar Mendes porque de fato foi ele, o ministro, né, que falou isso daí. Uma vez na televisão disse, acho que esse trabalho está muito desobediente, a gente já falou, e o discurso é esse, que o mundo ficou moderno demais para a gente ficar preso a uma legislação antiga, a só uma forma de contratação. A gente tem que se modernizar. Esse é o discurso. E aí a discussão que está no STF tá bom, mas pode contratar PJ e autônomo? Eles falam, pode. Tá, mas e se for fraude? Fraude não. Puxa, que bom, né? Que susto. Tá bom. Como é que funciona na prática? O trabalhador entra com ação, porque ele foi contratado como PJ, como autônomo, tal, e falou que, na verdade, ele era seletista e quer os direitos dele. Primeira coisa que ele vai ter que enfrentar, uma parte do STF, esse ministro que eu falei diz isso também, diz, antes de começar a ação trabalhista dele, vai lá na outra justiça, que é a justiça estadual, o TJ, né? E vê se o contrato é válido, para ver se não houve o que eles chamam de vício de vontade, se a pessoa não foi coagida, se ela entendeu que ela estava assinando e tal. Terminou o processo inteiro lá, agora você traz para cá e a gente vai analisar aqui. Aí começa o processo do zero. Nossa, gente, eu enfrentei muito isso, eu até brinco, falei, gente, eu perdi muito dinheiro com isso. Porque teve muita ação de trabalhador, PJ, autônomo, isso acontece bastante acontecia bastante, agora generalizou, com empregado com salário alto, diretor, influenciador digital, pessoas com uma função mais diferentona, né? Ganhava primeira instância, ganhava no tribunal, existe um atalho que a empresa vai lá no STF, pula o caminho inteiro, vai em um ministro só e fala, eles reconheceram o vínculo de emprego. O ministro, tadinho, né, tem muito trabalho, fala, tá bom, a gente já falou que não pode, anula a decisão, manda ele dar outra. E aí o ministro vai, anula, caça a decisão que reconheceu o vínculo, dá uma bronca, dá um tapa na mão do juiz e fala, a gente já conversou que agora pode contratar PJ sim, pode contratar autônomo sim. Nega o vínculo para ele. Aí o juiz vai lá e é obrigado a negar o vínculo. Você pode recorrer até onde você quiser. A gente está recorrendo ainda. Agora está suspenso porque o Gilmar Mendes mandou suspender para decidir. O problema disso, Washington, esse PJ, esse autônomo, está recolhendo INSS? Duvido. Não. Duvido. Não estou falando nem das taxas que ele paga para o contador, nem o que tem que pagar ali a taxa do meio, o imposto único, não. Não deve estar recolhendo INSS.
Daí, como é que vai ficar essa pessoa quando vai ficar mais velha? Como é que vai ficar a previdência para bancar dos empregados que estão segurados, que precisam se afastar? Que já está um rombo gigantesco, né? E aí, se ele perder o posto, se não tiver mais gente contratando ele? Ah, mas tem emprego pra caramba. Será que tem mesmo? No comércio a gente não está vendo um monte de tecnologia substituir? Desde o bot que faz a venda virtual, o caixa automático lá no supermercado. E a hora que tiver faltando emprego, não tiver mais ninguém com nenhuma garantia, como é que fica? São muitas questões, são muitas dúvidas que quem estuda não só direito, mas economia, né? Pensa na sociologia como um todo, olha e fala, meu Deus, o que vai acontecer com esse país desse jeito? Alguns mais revolucionários falam, nossa, vai ser magnífico, o pessoal vai começar a passar fome, vai pegar em armas. Não sei, bom, vamos ver, né? Mas na prática, isso está acontecendo, está virando uma tendência, muita empresa consulta a gente lá, perguntando se pode pejotizar, se não pode, quanto que pagaria se perdesse uma ação, porque eles sabem que agora virou moda. Cenas dos próximos capítulos. Doutor Lucas, estamos chegando no final, suas considerações finais. Quero agradecer o espaço, Washington, agradecer a parceria e lembrar, né, que próxima semana vão estar as inscrições abertas aí para quem quiser dar um passo a mais aí na sua qualificação. E não vai parar por aí, não. A gente tem essa ideia, a gente vai para a área social, vai para a área de esporte, a gente vai levar isso para outros municípios, sempre com o intuito de dar aquele 1% para a sociedade do que a gente já recebeu. Então, vamos para cima. Doutor Gustavo, suas considerações? Eu também não só parabenizo o Washington pela iniciativa, mas doutor Lucas, porque raro ver um advogado tão empenhado com a causa social, tão preocupado em retribuir. Essa é uma perspectiva, a perspectiva de gratidão, acho que é o que mostra muita nobreza de alma. Então, obrigado. Parabéns aos dois pela iniciativa. Aproveitando o finalzinho, comentar aqui que nesse sábado aconteceu as premiações do Comissário de Destaque 2025. Nós tivemos na categoria masculino o Fábio Estevam, da Pedal Santista, primeiro lugar, o Wagner Amaro, do Supermercado Sonda, segundo lugar, e o Romeu Oliveira, Carrefour, terceiro lugar. Na versão mulheres, feminina, a Girlene, da Lojas Belian, que é a Besnin, ficou em primeiro lugar, a Ana Carla, da Festolândia, segundo lugar, e a Natália Leite, do Atacadão, ficou em terceiro lugar. Os primeiros lugares ganharam R$ 1.200, o segundo lugar R$ 1.000 e o terceiro R$ 800 em prêmios. Parabenizando todos os trabalhadores e todos aqueles que participaram do concurso bem dinâmico, bem disputado. O pessoal pediu voto legal. É bom que os políticos aí fiquem atentos que o pessoal está aprendendo a pedir voto. Daqui a pouco a gente tem uma renovação legal. Parabenizar a todos. E mais uma vez, vamos ver, tem aí a terceira corrida do centenário. Lembrando que é uma corrida para os amantes do pedestrianismo, todos aqueles que gostam de uma atividade física, uma corridinha fácil, 5 quilômetros, não cansa ninguém, até eu que vou andando consigo fazer. Até eu vou e o associado tem um desconto especial, R$ 49,90, né? Não existe taxa de inscrição em lugar nenhum nesse valor. Então aguardamos aí as inscrições, vai até o dia 26 de outubro, não percam, são limitadas também, porque o nosso evento não tem finalidade de lucro, é um evento esportivo voltado para o trabalhador principal e aqueles também que gostam de uma atividade física, pode aproveitar esse dia aí, tá bom? Vai ter troféu? Vai ter troféu, medalha para todo mundo. Novo. Já ganhei no ano passado, quero ganhar esse ano também. E se Deus quiser, estamos conversando com a Prefeitura da cidade de São Vicente, montar nossa barraca nesse dia. Legal. E ainda vai ter algumas outras brincadeiras vai lá. Ter a categoria 42 anos, quem nasceu em fevereiro, dia ímpar. 42 mais? Não, 42 anos, quem nasceu em fevereiro, dia ímpar. Dia ímpar. Complicado. Aí, talvez eu tenha uma chance aí de ganhar uma medalha. Bom, vamos ficando por aqui. Um abraço, até a próxima. Deus Obrigado. abençoe a todos. Agora a gente já fica aqui segurando.